Olá, vamos para o nosso terceiro trabalho de formas planas. Eu vou fazer uma explicação bem rapidinha agora do início, para vocês mais ou menos entenderem os materiais, mas eu já vou fazer o passo a passo para vocês, tá? Bom, a gente vai trabalhar então num papel, um sulfite branco, tá? Ou creme, o que vocês tiverem, de preferência aí uma gramatura pode ser até uns 120 gramas, né? De preferência 140 gramas ou mais, tá? Formato A4. E vocês vão começar então com um quadrado de 20 por 20 centímetros. E daí fazer aquela malha que vocês já sabem fazer, que são com as diagonais, ok? A partir daí, né, vocês vão trabalhar com essa forma aqui que está desenhada, tá? Então, é essa forma que vocês vão fazer e vocês vão espelhar a forma, tá? Então, vocês viram que vocês têm a primeira forma lá do lado esquerdo, né? Na parte superior, vocês têm aquela forma. Vocês estão vendo que a forma ela foi rebatida, então ela foi espelhada para o lado direito e depois ela foi espelhada para baixo também, tá? Então, é a mesma forma, só que ela foi espelhada. Depois que a gente fizer isso, e aqui ele só tá colorido para vocês entenderem cada uma das peças que vocês vão ter depois que vocês cortarem. Então, onde vocês vão cortar? Tudo que for linha contínua, vocês vão cortar, tá? Cortar com estilete, gente, tá? Dessa vez não é para usar tesoura, é para cortar com o estilete. Então, tudo que for traço contínuo, vocês vão cortar, e tudo que for traço pontilhado, né, o tracejado, vocês vão vincar, ok? Estão vendo essas partes que são os quadradinhos e uns retângulos que estão rosa, né, magenta? Não joguem fora, tá? Esses pedaços a gente também vai colar de volta no trabalho, ok? E aqui eu fiz um esqueminha que depois, no final, quando vocês forem montar, esse esqueminha ajuda vocês a ver aonde vocês vão passar cola e onde vocês não vão passar cola, tá? Então, é um esqueminha que vai ajudar vocês lá na parte final do trabalho, ok? Então, essas são as indicações que estão lá no PDF, lá aí no AVA, né, no portal para vocês. E daí agora eu vou começar então a montar o trabalho para vocês verem como é que vocês vão fazer, ok? Então, para começar o trabalho, nós vamos ter que fazer primeiro essas formas aqui, tá? São 16 formas que nós vamos fazer espelhadas. Então, eu vou começar primeiro com a malha, tá? Então, aqui a gente vai fazer a malha de 20 por 20 centímetros, né? Então, vou começar marcando aqui 20 centímetros. Daí, para quem não lembra, né, nós vamos fazer aqui as diagonais.
uma perpendicular passando pelo meio do quadrado. Então, agora eu tenho o quadrado com as duas diagonais e uma vertical e uma horizontal passando pelo centro do quadrado. Agora, a gente vai fazer as diagonais dos quadrados menores. E agora, passando pelo centro dos quadrados menores. Ó, notem que eu já tenho os 16 quadrados menores, né? Então, em cada um desses quadrados aqui, vai uma forma. Só que eu ainda não terminei, porque eu preciso fazer as diagonais e as horizontais e verticais de cada um desses quadradinhos aqui, tá? Pronto, agora a malha tá pronta, tá? Porque, ó, cada um desses quadradinhos, desses 16 quadrados, ele tem as duas diagonais, uma horizontal e uma vertical, tá? Então, eu tenho que ter 16 quadradinhos dessa forma. Por quê? Eu vou fazer numa canetinha aqui, mas... deixa eu achar, pra vocês enxergarem, tá? Então, ó, nós vamos ter que fazer essas formas aqui, tá? Então, o que são essas formas, tá? Ela vai vir aqui, 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 aqui e aqui, tá? Então, ó, ela vai usar esses pontos aqui, que são as interseções das linhas, tá? Então, ó, eu vou ter uma linha aqui, a outra aqui, aqui,
ok? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa forma aqui e vou espelhar ela aqui. O que que é espelhar? É como se eu pegasse uma página, né, isso aqui, e rebatesse ela pra cá, tá? Então, eu vou pegar essa forma e vou rebater ela pra cá. Quando eu faço isso, ela vai ficar assim, ó. Ok? Então, assim, ó, peguei essa forma e rebati pra cá. Agora, eu vou rebater ela pra baixo. Então, se eu fizer isso, ela vai ficar assim, ó. Eu peguei a forma e rebati pra cá. Agora, aqui, eu rebato ela pra cá. E assim eu vou repetir pra cá, porque é a mesma coisa se eu pegar essa forma aqui, todas essas 4 formas aqui, e rebater elas pra cá, tá? Então, se eu fizer esse rebatimento aqui, eu vou ter outra forma aqui. Outra aqui, e assim por diante. Ok? Então, assim, é isso que vocês vão fazer e é isso que eu já tenho pronto aqui, ó. Então, aqui eu já fiz com a régua, né? Tudo certinho. Eu desenhei, então, as 16 formas já rebatidas aqui, tá? Agora é que vem esse esqueminha aqui que eu falei pra vocês, que ele tá colorido, tá? Eu imprimi, deixa eu dobrar aqui pra vocês. Tá? Então, esse esqueminha aqui é para vocês saberem aonde vocês vão cortar e aonde vocês vão vincar, tá? E daí eu aconselho vocês a fazerem o seguinte no desenho de vocês, ó. O que que eu vou fazer? Deixa eu colocar aqui do ladinho, que eu acho que daí dá pra ver. Ó, então, o que que acontece, ó? Nessa primeira forma aqui, tá? Estão vendo que essa forma, ela pega esse triângulo aqui e mais a forma. E aqui eu tenho, então, o tracejado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aonde tá o tracejado, ó, tá vendo? Então, aqui eu tenho um tracejado, aqui eu tenho um tracejado, tá? Eu vou ter um tracejado aqui, vou ter um tracejado aqui e vou ter um tracejado aqui, correto? Então, ó, eu vou marcar, vou fazer uma bolinha aqui. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Que eu fiz aqui, ó, umas bolinhas aqui, ó, marcando aonde é o tracejado, tá? Pra eu não me confundir a hora que eu for cortar. Aonde eu fiz bolinha, quer dizer que é tracejado. Aqui eu vou vincar, eu não vou cortar, ok? Então, assim, ó, esse esqueminha aqui, ele pode ajudar vocês, que é aquilo que eu coloquei lá no início da aula e que eu coloquei um PDF para vocês. Então, vocês podem pegar, abrir lá no computador de vocês o PDF e fazendo, acompanhando aqui, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho esse triângulo aqui e tenho tracejado aqui. Depois aqui, ó, tenho tracejado aqui e tenho tracejado aqui. E daí tenho outro tracejado aqui. Aqui tem um tracejado aqui. Tem um tracejado aqui. Depois aqui. 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 Esse daqui coincide com esse. E ok, eu já marquei todos as linhas que vão ser tracejadas, tá? Então, aqui eu sei que eu vou vincar e o restante eu vou cortar, ok? Então, agora eu vou começar a cortar, então, essas peças. Vou aproveitar, vou quebrar minha lâmina, porque
porque eu usei bastantinho já. Eu gosto sempre de vincar antes, tá? Então, eu vou começar vincando. E daí, aqui, ó, eu já vou fazendo pelas diagonais, já vou encontrando aqui nas diagonais as linhas que são para vincar. Daí, quando eu faço essa bolinha ali, já facilita bastante, porque eu já vou passando o esquadro aqui, a régua aqui, e já vou vendo onde tem bolinha, eu já vou vincando. Pronto, agora eu já vinquei todas as linhas, tá? Deixa eu só conferir aqui se tá certo. Tá. Bom, então agora eu já vinquei, eu vou começar a cortar. Eu vou primeiro cortar aqui a borda do quadrado de 20 por 20. Tá? Bom, agora eu vou começar a cortar. Tomem cuidado, seguinte, ó, quando vocês forem, deixa eu tentar alinhar aqui. Quando vocês forem cortar, tomem cuidado, ó. Aonde tem bolinha que você vincou, você não vai cortar. Você vai cortar aqui, 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 aqui e aqui. Não vai cortar a linha que tá com a bolinha, que aqui é o vinco, ok? E aquilo que eu falei, vão sobrar uns quadradinhos aqui que vocês não vão jogar fora, tá? Os quadradinhos a gente vai guardar, porque ele volta pro trabalho.
Então, ó, sobrou um quadradinho, esse quadradinho aqui eu vou guardar. Ó, então, o que aconteceu aqui? Estão vendo que eu tenho, só pra vocês entenderem, vou voltar aqui. Estão vendo, ó, eu tenho um triângulo, a bolinha que eu fiz ali, que eu não cortei essa linha, porque é o vinco, e a forma, tá? Então, a forma, eu tenho a forma aqui. Aqui, ó, eu já posso até dobrar ela aqui, que é a linha do vinco. Então, ó, eu tenho o triângulo, né? O triângulo aqui e a forma aqui, tá? Só que aqui eu não cortei, ok? Então, vão ter várias formas assim, e eu vou cortar uma outra que vai ficar diferente, tá? Só pra vocês entenderem aqui. Ó, então, assim, vocês vão ter peças assim também, tá? Então, ó, eu vou ter um quadrado aqui no meio, aqui é onde eu vinquei. Então, ó, eu tenho forma aqui e quadrado aqui, ok? Então, ó, eu vou ter peças que vão ficar assim, peças que vão ficar assim, tá? E eu vou ter também essas sobras aqui, que vão ser esse quadradão aqui do meio vai sobrar, esses aqui retângulos, tá? Quadradinhos dos cantos vão sobrar, ok? Tudo tem que guardar, nada dessas peças aqui vocês descartam, tudo a gente vai ter que guardar, tá? Depois eu termino de cortar aqui, eu vou explicar. Vocês vão cortar tudo, tá? Vocês vão cortar tudo isso aqui e vão deixar guardadinho, reservado, que depois a gente vai fazer a montagem. Eu vou deixar aqui.
eu vou começar outra parte, né? A parte de baixo do trabalho. Vocês já vão entender o que vai acontecer aqui. Deixa eu jogar fora isso. Bom, na verdade, a gente usaria papel colorido, né? Mas como a gente não vai ter acesso agora, a gente vai usar de novo revista, embalagem, o que vocês tiverem coloridinho, assim, de papel, vocês podem usar. Pode até ser papel de presente, tá? O que vocês tiverem aí. Eu não tinha papel de presente, e então eu tô pegando aqui umas páginas de revista que eu achei legal, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar isso aqui, ó, e cada pecinha dessas aqui, ó, elas têm 5 centímetros, tá? Cada quadradinho desse tem 5 centímetros, 5 centímetros. Então, eu vou cortar várias tiras de papel colorido de 5 centímetros. Daí, depois a gente vê como que a gente vai colar aqui. Então... vou começar por aqui, ó. Aqui já me ajuda que ele já tá retinho. Então, vou cortar aqui, ó. 5, 10 e 15. Eu tô no ângulo meio ruim aqui por causa dessa câmera, mas vai dar certo. Ó. Então, aqui. Tá? Então, ó. Vou cortar algumas tiras dessas. E daí, vocês vão pegar uma outra folha branca ou creme que vocês tenham, também de preferência com gramatura mais alta, 120, 140 gramas, tá? E daí, vocês vão fazer de novo um quadrado de 20 por 20 centímetros.
Então, aqui eu tenho meu quadrado de 20 por 20 centímetros. E agora, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou colar. Só que daí, eu não quero que tenha emenda ali. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma linha aqui. De 5 centímetros. Bom, é lógico que, se você tiver um papel de presente, alguma coisa assim, que você já tenha toda essa área aqui de 20 por 20 centímetros, você não precisa fazer isso que eu tô fazendo, tá? Você pode pegar e colar inteiro a imagem, o que você tiver aqui, colorido de 20 por 20 centímetros. Eu não tenho, tá? Então, eu vou ter que fazer isso, ó. Eu vou colar as tiras aqui, ó. Do desenho. E daí eu vou colar, eu vou pegar mais outras páginas coloridas e vou terminar aqui e vou terminar aqui, tá? Então, eu vou fazer essa área inteira de 20 por 20 centímetros com papel colorido, ok? E daí, depois que eu fizer isso, eu vou voltar com essas peças que eu cortei aqui, ok? Bom, agora eu já fiz a colagem de todos aqueles pedaços que eu tava cortando, tá? É, eu peguei a folha, então, 20 por 20 centímetros, e daí fiz a colagem dos pedaços aqui que eu cortei de 5 em 5 centímetros, e não sei se vai dar pra ver aqui, que eu fiz, talvez aqui dê pra ver. Eu fiz umas linhas aqui, eu quadriculei ele, então, de 5 em 5 centímetros. Eu fiz 5, 5, 5 e 5, e daí essas faixinhas aqui, que cada uma tem 5 centímetros. Só para eu não me perder na hora de fazer a colagem. Por quê? Agora, eu vou pegar aqui o meu esqueminha, tá? Que são as formas, e eu já cortei todas as formas. Então, eu tenho aqui essas formas, essas aqui, os retângulos, os quadradinhos e o quadradão que vai no meio, tá? Então, todos esses pedaços aqui também voltam pro trabalho, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer, tipo, montar um quebra-cabeças. Então, aqui, ó, eu tenho um quadradinho aqui, que é esse aqui. Então, gente, é o seguinte, eu prefiro colar com cola branca, tá? Mas aí, cada um vai fazer o jeito que achar melhor. Se preferir colar com cola bastão, pode ser. Eu não gosto muito da cola de bastão, porque ela faz muita sujeira. Então, eu acabo preferindo usar a cola branca, tá? Mas aí, cada um vê o que acha melhor usar para colar, tá? Então, aqui, ó, quadradinho, quadradinho. Daí, agora, eu tenho essa peça aqui, que é essa peça aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, tá? Estão vendo aqui? Essa peça é essa peça aqui. Então, essa peça aqui... Lembrando, né? Naquele outro esqueminha, cadê? Eu não imprimi. Lembra que eu fiz um que é aonde passa cola? Então, nesse caso aqui, eu vou passar cola só no triângulo, tá? Não na forma. Então, aqui, ó. Você cola no triângulo, é o triângulo que vai ali, ó. Tá?
Então, ó, a forma fica solta e o que eu colo é só o triângulo, ok? Depois, aqui vai outra forma, que é essa forma aqui, ó, tá vendo? Aqui é essa forma, ó. Essa forma vai entrar aqui. Então, vamos lá, colar. Só no triângulo. E, ó, a forma fica solta. Forma não cola, tá? Depois, ó, estão vendo que eu tenho esse retângulo? Que é esse retângulo aqui, ó. Esse retângulo aqui volta pra cá. Uma coisa importante, tá, pessoas? Se vocês fizerem o seguinte, que daí não dá certo, é... Ó, se vocês pegar... Estão vendo que eu tô colando todos eles com o desenho pra cima, tá vendo a malha aqui? Se eu inverter, ó, desse lado, aqui tem o desenho da malha. Se eu inverter, já não dá certo, tá? Ele não vai encaixar aqui. Então, se vocês quiserem colar ele todo desse lado aqui que não tem a malha, o desenho vai ficar invertido, tá? Dá pra fazer? Dá pra fazer, só que vocês têm que prestar bem atenção. Se colar desse lado que não tem a malha desenhada, tem que ser tudo desse lado. Não dá pra fazer um desse lado, colar um desse lado e outro desse lado aqui, vai dar errado, ok? Então, prestem atenção. Eu tô colando aqui pra ficar igual a esse, tá? Então, todo o desenho tá pra cima. Eu vou manter isso. Daí, agora, ó, estão vendo que esse daqui é diferente? Esse daqui, ó, esse daqui é esse aqui, ó. Esse amarelão aqui do meio, que é inteiro, é esse. Esse daqui, ó, ele vai entrar aqui, ó. Tá? Então, ele vai ficar assim. Então, só vou passar cola nesse quadrado aqui do meio. Depois vem uma peça dessas, ó, tá? Que é essa aqui. Essa cor que eu imprimi e já nem sei mais que cor que é. Eu acho que é um verde isso aqui. Essa daqui vai aqui, ó. E nesse cantinho aqui vai o quadradinho pequeno.
Então, vendo aqui esse espaço aqui, ó, é esse retângulo que vai entrar aqui, ó, tá? Aqui no meio vai esse quadradão. Daí, aqui é essa peça aqui, né, que vai entrar aqui. Tá? De novo, aqui eu tenho nesse canto aqui esse retângulo maior, que é esse aqui. Agora, é esse amarelo aqui, que vai entrar aqui. Depois, a gente tem nesse cantinho aqui, esse quadradinho branco pequeno. Outra forma aqui.
Daí, aqui entra essa forma, que é essa forma maior aqui, né? Ó, esse amarelo é esse. De novo, aqui eu vou ter esse retângulo aqui, que é esse espaço. Essa peça que vai aqui, essa forma aqui. Essa última forma que vai aqui. E daí, esse último quadradinho aqui, que é esse aqui. Pronto. Então, o trabalho tá pronto. Então, o que que a gente exercitou aqui, tá? Bom, então vocês trabalharam com malha construtiva, com forma plana, trabalharam com corte, com vinco, tá? E a gente tá trabalhando com figura e fundo, tá? Por quê? Aqui eu tenho, né? Se a gente abaixar todas as forminhas aqui, eu tenho forma, tá? Eu tô vendo as formas aqui, ok? E daí, se eu levantar todas essas formas aqui e dobrar, eu vou ter o quê? Figura e fundo, porque eu tenho figura e eu tenho fundo, a contraforma que eu também consigo enxergar aqui, ó. Estão vendo que surge a forma aqui, tá? E eu tenho volume, tá? Porque a partir do momento que eu levanto
essas formas aqui, eu vou ter volume. Isso que a gente chama de plasticidade do papel, né, do material. Então, eu consigo trabalhar de forma plástica também um material que, na verdade, ele é bidimensional, mas que aqui, ó, eu consigo trabalhar ele de forma tridimensional. E eu tenho, então, figura e fundo, ok? Ele não é difícil, tá? De fazer. Só vocês têm que prestar bastante atenção para vocês não errarem na hora da colagem. Ok? Então, assim, ó, ou eu fecho todo ele, eu tenho a forma, ou eu vou abrir aqui, eu tenho a contraforma dele, tá? Que ele vai surgir ali do vazio da forma. Então, aqui eu tenho a forma e aqui eu tenho o vazio da forma, tá certo? E se vocês quiserem abrir totalmente ele, vocês vão ter essa forma aqui, tá? Que é a junção de todas elas. Ok? Então, é isso, gente. Esse é o trabalho. Vocês vão fazer o trabalho, vão fotografar ele, de preferência dessa forma aqui, tá? Vocês podem fotografar. Eu me perco um pouco na câmera. Então, vocês vão fotografar ele dessa forma aqui. Ok? Então é isso, pessoal. Bom trabalho!